O bilionário e a viúva da casa de barro. Havia poeira dourada no ar quando Lorenzo Mancini desceu do jipe alugado. Poeira que dançava na luz morna da tarde africana, transformando tudo em sonho ou miragem. Ele não deveria estar ali. Um bilionário italiano em uma aldeia perdida no interior de Moçambique, onde as estradas eram cicatrizes vermelhas na terra e a eletricidade era luxo de poucos. Mas os negócios o trouxeram. Uma mina de rubis, descoberta recentemente, investidores ansiosos, lucros astronômicos esperando para serem colhidos. Antes de mergulharmos nesta história épica de amor e ambição, comentem aqui embaixo de onde vocês são e qual a sua expectativa. E se você é fã de romances proibidos e reviravoltas no mundo corporativo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Lorenzo tinha 43 anos e já não acreditava em nada além de números. 2 casamentos fracassados, ambos por interesse. 3 empresas construídas do zero. Nenhuma razão para estar vivo além de acumular mais zeros em contas bancárias. Seus olhos azuis, herança da avó veneziana, tinham perdido a capacidade de se surpreender com qualquer coisa, até que a viu. Ela estava ajoelhada diante de uma casa de barro e palha, estendendo roupas coloridas em um varal improvisado. O vestido simples de algodão estampado colava-se ao corpo esguio pelo suor do trabalho. Pele escura como ébano polido, cabelos presos em tranças elaboradas que formavam uma coroa ao redor da cabeça. Quando ela se virou, provavelmente sentindo o olhar dele, Lorenzo esqueceu como respirar. Não era apenas beleza, embora ela fosse deslumbrante de uma forma que nenhuma modelo nas capas de revista jamais seria. Era algo na forma como se movia, como se carregasse o mundo nos ombros, mas ainda assim mantivesse a cabeça erguida com dignidade que reis invejaria. Merdão! Lorenzo disse em português hesitante, que aprendera às pressas para a viagem. Estou procurando o chefe da aldeia. Ela o observou em silêncio por um momento, e ele teve a estranha sensação de estar sendo medido, pesado, julgado por critérios que seu dinheiro não podia comprar. O regulado está na reunião com os homens da mina, ela respondeu, a voz baixa e melodiosa como um instrumento antigo. Mas você não vai encontrá-lo até o pôr do sol. Então esperarei. Pode esperar ali. Ela apontou para uma árvore baobá gigantesca que oferecia sombra generosa. Ou pode entrar e tomar água. Caminho longo deixa a garganta seca. Lorenzo deveria ter esperado sob a árvore. Deveria ter mantido distância apropriada. Mas seus pés já estavam caminhando em direção à casa de barro, como se não fossem mais seus para comandar. O interior era surpreendentemente fresco, limpo, organizado com o pouco que havia. Esteiras no chão, algumas panelas de barro, um baú pintado à mão. E fotos, várias delas pregadas na parede de barro. Uma criança de talvez 5 anos, menino de sorriso largo, uma bebê com laço cor-de-rosa na cabeça e um homem, jovem e bonito, em uniforme militar. Seus filhos? Ele perguntou, aceitando a caneca de barro com água fresca. Sim, Jamal e Amara. E seu marido? Algo passou pelo rosto dela. Dor tão antiga que já virara parte da paisagem, como montanha no horizonte. Morreu há 3 anos. Guerra no norte. Voltou em caixão lacrado. Sinto muito. Se todos sentem, ela disse, mas não havia amargura na voz. Apenas cansaço. Mas sentir não traz de volta, não é? Não enche barriga de criança, não constrói escola, não cura malária. Lorenzo bebeu a água em silêncio, observando-a enquanto ela voltava ao trabalho, dobrando roupas com movimentos precisos, cada gesto uma pequena cerimônia de sobrevivência. Como se chama? Ele perguntou finalmente. Ela olhou para ele, e pela primeira vez, algo que poderia ser curiosidade brilhou naqueles olhos escuros. Nasrin. E você? Lorenzo. Nome de santo, ela disse com um meio sorriso. Mas você não tem cara de santo. E você sabe reconhecer santos?
Cresci católica antes de voltar às tradições antigas. Conheço santos e conheço homens. Ela o encarou diretamente. Você é o homem da mina, o que vem tirar rubis da nossa terra e deixar buracos e promessas vazias. A acusação deveria tê-lo ofendido, mas havia verdade demais nela. Não sou dono da mina, sou apenas investidor. Diferença existe? Provavelmente não. Ela pareceu surpresa com a honestidade e o meio sorriso se alargou um pouco. Pelo menos você não mente. Isso é raro em homens ricos. Crianças começaram a chegar. Primeiro o menino das fotos, Jamal, com olhos enormes e curiosos fixos no estrangeiro. Depois a bebê, Amara, agarrada à saia da mãe. Mais crianças apareceram na porta, atraídas pela novidade do jipe e do homem de pele clara. Lorenzo deveria ter ido embora, esperar sob a árvore como ela sugerira. Mas quando Nasrin começou a preparar uma refeição simples, arroz com feijão e alguma coisa que ele não identificou, e quando ela colocou um prato diante dele, sem perguntar se ficaria, ele aceitou. Comeram em silêncio companionable, as crianças observando cada movimento dele com fascínio. O menino, Jamal, finalmente reuniu coragem para perguntar: "Você é rico?" "Jamal!" Nasrin repreendeu, mas Lorenzo riu. "Sou muito rico, muito. Então por que está comendo na nossa casa? Gente rica não come em palácio?" Lorenzo olhou para o prato simples, para a casa humilde, para a mulher linda que o observava com expressão indecifrada. "Às vezes," ele disse devagar, "a melhor comida não está em palácios." Algo mudou no ar. Nasrin desviou o olhar rapidamente, mas não antes de Lorenzo ver. Um lampejo de algo que poderia ser reconhecimento, ou perigo, ou ambos. Ele ficou até o pôr do sol. Depois, voltou no dia seguinte. E no outro, sempre com desculpas. Precisava discutir contratos com o chefe, inspecionar o terreno, reunir-se com geólogos. Mas a verdade que não admitia nem para si mesmo era mais simples e mais complicada. Precisava ver Nasrin. A aldeia começou a notar. Mulheres sussurravam quando Lorenzo passava. Homens trocavam olhares significativos. E o chefe, um ancião de olhos sábios chamado Hamza, finalmente o puxou de lado. "O italiano está brincando com fogo", ele disse sem rodeios. "Não sei do que está falando." Nasrin é viúva. Em nossa cultura isso significa respeito, distância, especialmente de homens de fora. Somos apenas amigos. Hamza soltou uma risada seca. Amigos. Sim, o modo como você olha para ela, como ela corou ontem quando você chegou, muito amigável. Ele se inclinou mais perto. Você vai partir. Homens como você sempre partem. E ela ficará aqui com sua reputação destruída, crianças para alimentar e uma marca que não se apaga. Eu não faria isso com ela. Não? Então o que exatamente você faria? Lorenzo não tinha resposta. Porque o que poderia fazer? Levá-la para Milão, para seu mundo de arranha-céus e jantares de negócio e falsidade polida? Transformá-la em bibelô exótico para seus associados admirarem? Ou ficar ali, em uma aldeia sem internet, sem as comodidades que ele tomava como garantidas? Nenhuma opção fazia sentido, mas seu coração, órgão que ele pensava ter morrido em algum lugar entre o segundo divórcio e o terceiro bilhão, recusava-se a escutar lógica. Foi Nasrin quem finalmente forçou a conversa. Uma tarde, quando as crianças estavam com vizinhos e eles estavam sozinhos pela primeira vez, ela o encarou com expressão severa. "Você precisa parar de vir aqui." As palavras foram como tapa. "Por quê?" "Você sabe por quê. As pessoas falam. Dizem que estou me vendendo para o homem rico, que esqueci meu marido, que sou má influência para minhas filhas. E o que você acha?" Ela se virou, braços cruzados, olhando para o horizonte onde o sol começava sua descida. "Acho que você me assusta. Eu nunca faria nada para... Não desse jeito.
Você me assusta porque quando está aqui esqueço. Esqueço que sou viúva com 2 bocas para alimentar. Esqueço que você é rico e eu mal tenho sapatos sem buracos. Esqueço que você vai partir e eu vou ficar. E quando esqueço essas coisas, sua voz falhou. Quando esqueço, começo a sentir coisas que não tenho direito de sentir. Lorenzo atravessou o espaço entre eles em 3 passos. Não a tocou. Ainda tinha esse controle. Mas ficou perto o suficiente para sentir o calor dela, o cheiro de sabão e suor honesto. E se eu não quiser que você esqueça? E se eu também estiver sentindo coisas? Então somos 2 tolos. Ela finalmente o encarou, lágrimas brilhando nos olhos. Você sabe que não pode dar certo. Sabe? Sei. Então por que ainda está aqui? Porque pela primeira vez em 20 anos, sinto que estou vivo. Porque quando olho para você, vejo algo que todo o meu dinheiro nunca comprou. Verdade, beleza real, força, porque... Ela colocou a mão sobre sua boca, silenciando-o. Não diga. Se disser, torna real. E se tornar real, vai doer mais quando acabar. Mas quando ela tirou a mão, seus dedos permaneceram contra o rosto dele, traçando a linha da mandíbula com uma ternura que despedaçou qualquer pretensão de autocontrole. Nasrin, uma vez, ela sussurrou. Podemos fingir apenas uma vez que você não é bilionário e eu não sou viúva pobre? Que somos apenas 2 pessoas que... Ele a beijou. Ou ela o beijou. Impossível dizer quem se moveu primeiro, quem cruzou a última fronteira. Mas subitamente estavam entrelaçados, meses de tensão explodindo em contato desesperado. Ela sabia a sal e esperança. Ele segurou-a como se fosse afundar sem ela. Quando se separaram, ambos tremiam. Isso foi erro, ela disse, mas não se afastou. Foi. Não podemos fazer de novo. Não, mas fizeram. Deus, como fizeram. 3 meses. Esse foi o tempo que Lorenzo permaneceu em Moçambique, muito além do necessário para finalizar o investimento na mina. 3 meses de viver uma vida dupla. Durante o dia, o empresário sério em reuniões e inspeções. Durante a noite e cada momento livre, o homem apaixonado que fugia para a casa de barro. Tornaram-se cuidadosos. Ele só a visitava quando escurecia, estacionando o jipe longe, caminhando pelos caminhos periféricos. Ela mandava as crianças para dormir cedo, e naquelas horas roubadas criaram um universo próprio. Lorenzo aprendeu coisas que nenhuma escola de negócios ensinava, como cozinhar shima sobre fogo aberto, como as estrelas pareciam diferentes sem poluição luminosa, como risadas de crianças soavam mais puras sem competir com televisões e tablets. Como uma mulher podia ser forte e suave, simultaneamente, guerreira e poeta, na mesma respiração. Nasrin, por sua vez, descobriu que homens ricos também sangravam, também duvidavam, também carregavam feridas. Lorenzo falou de sua infância solitária, pais que se importavam mais com status que com filho, casamentos que foram transações. Falou de como construiu império, mas perdeu alma no processo. Você pode recuperar, ela disse uma noite, deitados lado a lado, sob mosquiteiro remendado, dedos entrelaçados. Alma não morre, só dorme. E você acordou a minha? Talvez você acordou a sua própria. Eu apenas estava aqui quando aconteceu. Mas não era apenas paixão. Lorenzo se apaixonou também pelas crianças. Jamal começou a segui-lo como sombra, fazendo 1000 perguntas sobre Itália e aviões e cidades grandes. Amara, ainda muito pequena para entender, simplesmente escalava seu colo e adormecia, confiante como apenas crianças podem ser. E foi isso que tornou tudo infinitamente mais complicado. Poderia vir comigo, Lorenzo disse uma noite, as palavras saindo antes que pudesse pará-las. Você e as crianças, para Milão. Eu cuidaria de tudo. Escola para Jamal, médicos para Amara, uma casa, o que precisassem. Nasrin se sentou abruptamente, afastando-se. Como sua o quê? Amante, empregada exótica, troféu de caridade, como minha companheira, como... Não diga esposa, não ouse. Sua voz estava cortante agora. Você acha que seria aceita em seu mundo?
Mulher africana com 2 crianças, sem educação formal, que mal fala italiano. Seria piada em seus jantares chiques. Suas amigas ririam pelas costas. E eu seria dependente completamente de você, sem poder, sem voz. Não seria assim. Seria exatamente assim. Ela se levantou, envolvendo-se em capulana. E sabe o que é pior? Parte de mim quer dizer sim. Quer essa vida fácil que você oferece. Comida garantida, médicos, educação. Que mãe não quereria isso para seus filhos? Lágrimas escorriam agora. Mas a que custo? Perder minha identidade, minhas raízes, ensinar meus filhos a terem vergonha de onde vieram? Eu nunca pediria isso. Não precisaria pedir. Aconteceria naturalmente. E quando se cansasse de mim, porque se cansaria, Lorenzo, sempre se cansam, ficaria presa em país estrangeiro, sem nada meu. Você não confia em mim. Confio em você agora, neste momento. Mas momentos mudam, pessoas mudam. E eu tenho 2 crianças dependendo de mim. Não posso arriscar tudo em amor de 3 meses. A verdade das palavras era facada. Lorenzo quis argumentar, fazer promessas, jurar eternidade. Mas cada argumento morria antes de formar, porque sabia, no fundo, onde verdades inconvenientes vivem, que ela estava certa. Então terminamos, ele disse, voz oca. Terminamos. Ela confirmou, mas estava chorando agora também. Eles fizeram amor naquela noite como se fosse a última vez, e deveria ter sido. Mas Lorenzo não partiu. Inventou mais desculpas, mais atrasos. A verdade era que não conseguia. Cada vez que comprava passagem de volta, algo o impedia de embarcar. Como se partir significasse morrer. E então, a catástrofe. Foi a filha do chefe quem descobriu. Ela viu Lorenzo saindo da casa de Nasrin de madrugada, sua silhueta inconfundível contra o céu clareando. Em aldeia pequena, segredos são impossíveis. Ao meio-dia, todos sabiam. Ao anoitecer, o conselho de anciãos estava reunido. Lorenzo foi convocado. Nasrin também. O que se seguiu foi humilhação pública que Lorenzo, com toda sua riqueza e poder, não podia impedir. Nasrin foi chamada de vários nomes, alguns em dialetos locais que ele não entendia, mas cujo veneno era inconfundível. Disseram que desonrou memória do marido, que era má influência, que deveria ter vergonha. Lorenzo tentou intervir, assumir toda a culpa, mas foi silenciado. Você não entende nossas formas, o chefe Hamza disse severamente. Aqui, viúva tem responsabilidades. Deve respeito à família do marido falecido, à comunidade. O que ela fez é traição não apenas dele, mas de todos nós. Isso é ridículo. Ela não é propriedade. Não é sobre propriedade. É sobre respeito, tradição, estrutura que mantém comunidade unida. Você, estrangeiro rico, vem aqui e quebra tudo porque pode, porque é acostumado a ter o que quer, mas não pode ter ela, não assim. Então como? Foi Nasrin quem respondeu, voz calma, apesar das lágrimas. Você tem que partir, agora, e eu tenho que ficar e consertar o que quebrei. Vou levá-la, agora. Eu e as crianças podemos estar em Maputo antes. E então o quê? Ela o cortou. Vivemos fugindo. Seus filhos crescem sem raízes, sem comunidade. Eu me torno mulher que abandonou tudo por homem rico? Ela sacudiu a cabeça. Não. Amo você, Lorenzo. Amo de forma que assusta. Mas não posso fazer isso. Não posso. Há outra forma. A voz veio da multidão. Era a avó de Nasrin. Mulher curvada pela idade, mas com olhos afiados. Antiga forma. Forma que era usada quando homens de fora queriam mulher da tribo. Mãe, não, Nasrin começou, mas a anciã a silenciou com gesto. Lobolô, ela disse a Lorenzo, preço da noiva. Você paga a família dela, a família do marido falecido, a comunidade. Mostra respeito, intenção séria, e depois casa apropriado com bênçãos. Lorenzo sentiu esperança acender. Quanto? Dinheiro? Gado? O que for necessário. Não é só dinheiro? O chefe interrompeu. É compromisso. Você ficaria aqui. Viveria como nós. Pelo menos 1 ano. Provaria que não é só capricho, que respeita nossas formas. Depois, talvez, bênção seria dada. O silêncio que se seguiu era denso.
Ficar 1 ano. Abandonar empresas, negócios, vida inteira em Milão. Viver em aldeia sem as comodidades básicas. Era loucura. Lorenzo olhou para Nasrin. Ela estava olhando para o chão, mãos tremendo. Sim, ele disse. Fico. A aldeia explodiu em murmúrios. Nasrin o olhou como se tivesse enlouquecido. Lorenzo, você não pode... Posso, vou. O que preciso fazer? E assim Lorenzo Mancini, bilionário italiano, tornou-se aldeão. Vendeu suas ações, delegou gestão de empresas, fechou apartamento em Milão. Comprou casa de barro melhor para Nasrin e as crianças. Nada extravagante, mas com teto que não vazava e chão de cimento. Pagou o lóbulo, 20 cabeças de gado, tecidos caros, dinheiro para a família do marido falecido, fundos para melhorias comunitárias. Foi cerimônia desconfortável e estranha, onde teve que sentar com anciãos e receber bênçãos em línguas que não falava. Mas era apenas começo. Trabalhou na construção de escola que financiou. Aprendeu a plantar com os homens. Participou de rituais e cerimônias. Comeu o que comiam, dormiu quando dormiam, viveu como viviam. Foi mais difícil que qualquer negócio fechara. Mais exaustivo que construir império do zero. Porque não podia usar dinheiro como atalho, não podia contratar alguém para fazer por ele. Tinha que provar com corpo, suor, presença consistente. E Nasrin o observava com mistura de medo e admiração. Porque homens fazem promessas facilmente, mas cumpri-las, especialmente quando requerem sacrifício real, é raro. Você vai se arrepender, ela disse uma noite, 3 meses depois. Ele tinha bolhas nas mãos de trabalho manual. Estava mais magro, pele queimada pelo sol. Ainda não me arrependi. Vai. Quando perceber o que abriu mão. Abri mão de quê? Solidão em apartamento grande? Reuniões com pessoas que só me queriam por dinheiro? Existência vazia? Conforto? Poder? Respeito? Tenho respeito aqui. Diferente, mas real. Os homens me aceitam porque veem que trabalho tanto quanto eles. As mulheres não sussurram mais porque estou fazendo certo. Ele pegou as mãos dela. E quanto a conforto e poder, descobri que prefiro dormir em cama dura ao seu lado do que sozinho em colchão de luxo. Ela riu, mas havia lágrimas. Você é louco. Completamente, por você. Mas o ano cobrou preço. Lorenzo pegou malária 2 vezes. Sofreu com calor, insetos, falta de privacidade. Sentia falta de simples prazeres. Café italiano decente, internet confiável, conversas sobre algo além de colheitas e chuvas. E começou a notar coisas. Pequenas coisas que o incomodavam. Nasrin tinha cicatriz no pulso que ela escondia. Quando perguntou, ela desviou. Acidente antigo. Às vezes, tarde da noite, a ouvia chorando baixinho, mas quando perguntava, ela dizia que era por marido morto. E havia noites em que ela ficava rígida quando ele a tocava, olhos distantes, como se estivesse em outro lugar. Estou forçando algo? Ele perguntou uma noite. Se não quer mais, quero você. É só memórias às vezes. De seu marido? Pausa longa. Sim, do meu marido. Mas algo no tom dela fez alarme soar. Foi Jamal quem, inadvertidamente, começou a desvendar tudo. O menino tinha pesadelos. Lorenzo ouvia gritos à noite. Via Nasrin correndo para confortar o filho. Uma noite, quando ela estava doente, foi Lorenzo que foi. Jamal, acorde! É só pesadelo. O menino agarrou-o, tremendo. Ele estava aqui. Vi ele. O pai estava aqui. Foi só sonho. Seu pai, ele não pode mais voltar. Mas ele prometeu que voltaria. E sempre cumpria promessas, até as ruins. Algo gelado percorreu a espinha de Lorenzo. Promessas ruins. Mas Jamal já estava adormecendo novamente, e Nasrin apareceu na porta pálida. Obrigada por cuidar dele. Pesadelos são frequentes. Sobre o pai? Sim. Nasrin, como seu marido morreu exatamente. Ela virou-se, mas não antes dele ver seu rosto se fechar completamente. Guerra, já disse, mas não disse como.
Batalha? Mina terrestre? Lorenzo, por favor. Tinha cicatriz no pulso. Jamal tem pesadelos. Você treme quando troveja. Isso não é apenas luto, é... Pare. Voz baixa, mas ordem clara. Ele batia em você. Lorenzo disse de repente, compreendendo. Seu marido. Ele batia em você, não é? O silêncio foi resposta. Nasrin saiu para a noite e Lorenzo a seguiu. Ela estava sob as estrelas, braços envolvendo o próprio corpo. Não era sempre ruim, ela disse finalmente. No início era bom, gentil, mas a guerra mudou ele. Voltava de missões diferentes, zangado, violento. Bebia, e quando bebia, sua voz quebrou. Nasrin, Jamal viu coisas que criança nunca deveria ver. Por isso os pesadelos. Tive que mentir, dizer que o pai era herói, que morreu bravamente. Como poderia dizer a verdade? Que fiquei feliz quando não voltou? Que rezei para que não voltasse? Lorenzo estava paralisado, processando. O que aconteceu realmente? Ela virou-se e, sob a luz das estrelas, seu rosto era máscara de tormento. Ele estava de licença, bebeu demais, começou a bater. Mas dessa vez estava tentando machucar Jamal também. E eu, lágrimas agora, eu peguei a panela de ferro, bati nele, bati e bati até ele parar de se mover. O mundo parou. Matei meu marido. As palavras saíram como confissão finalmente liberada. Matei. E minha sogra, ela me odiava, mas odiava mais ideia de vergonha pública. Filho acusado de violência doméstica, nora presa por assassinato. Então inventamos história. Ele estava bêbado, caiu, bateu cabeça, acidente. Ninguém questionou muito. Homem morre bêbado, acontece. E o caixão lacrado. Não havia caixão. Cremamos localmente. Dissemos que era tradição familiar. Mais mentiras sobre mentiras. Construí vida inteira sobre mentira. Lorenzo sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Tudo o que acreditava sobre ela, sobre situação, sobre a pureza desse amor. Você me usou, ele disse lentamente. Viu o homem rico, desesperado por você, e viu saída. Não era amor, era... O tapa atravessou seu rosto com força surpreendente. Ouse dizer que não amei você, Nasrin sibilou. Ouse. Sim, matei homem que torturava a mim e meu filho. Sim, construí vida sobre mentira para proteger minhas crianças. Mas o que senti por você, o que sinto, é real. Você me salvou tanto quanto achava que estava salvando você. Mas não me contou. Como poderia? Olá, Lorenzo, amo você, mas por acaso sou assassina? Você teria ficado... Teria ainda me olhado da mesma forma? E aí estava, a pergunta impossível. Ele queria dizer que sim, que amor transcende tudo, que entenderia. Mas conseguia? Não sei, ele admitiu. Honestidade, ela disse amargamente. Pelo menos você tem isso. Ela voltou para casa, deixando-o sob as estrelas. E Lorenzo ficou ali, mundo desmoronando, tentando entender como amor poderia coexistir com homicídio, como mulher que amava poderia ter matado, como tudo que parecia simples e puro revelou-se infinitamente mais complicado. Lorenzo não dormiu naquela noite. Ao amanhecer, encontrou Nasrin na cozinha, preparando café como se nada tivesse acontecido. Mas os olhos dela estavam vermelhos e mãos tremiam. Vou embora, ela disse antes que ele pudesse falar. Levar as crianças. Longe. Você ficou seu ano, cumpriu promessa, está livre agora. E vai para onde? Não sei. Maputo talvez, ou outro país. Não importa. Fugindo. Sobrevivendo. Ela finalmente o encarou. Você tem escolha, Lorenzo. Voltar para sua vida de bilionário, esquecer tudo isso como pesadelo exótico. Eu não tenho escolha. Sou mulher que matou marido. Se verdade sair, vou presa. Meus filhos vão para orfanato. E você seria associado a isso tudo. E se eu não ligar? Deveria. Reputação importa em seu mundo. Escândalo como esse destruiria tudo que construiu. Lorenzo puxou cadeira, sentou-se pesadamente. Sabe o que é engraçado?
Passei vida inteira construindo um império baseado em mentiras, contratos onde pequenas letras fodiam pessoas, negócios onde lucro vinha de exploração. Acusaram-me de muitas coisas, ganância, frieza, falta de escrúpulos, mas nunca de assassinato. Então, tecnicamente, sou pior que você. Lorenzo, você matou para proteger seu filho. Eu arruinei famílias por lucro. Qual de nós é realmente monstro? Nasrin se sentou diante dele, exausta. Não é competição de quem é pior pessoa. Não, mas é questão de entender que perfeição não existe. Você me amou vendo falhas. Posso fazer menos? Ela pegou as mãos dele, lágrimas caindo. Tenho tanto medo. Medo que me odeie. Medo que me denuncie. Medo que um dia olhe para mim e veja assassina ao invés de mulher que ama. E eu tenho medo, Lorenzo confessou, que um dia você olhe para mim e veja o bilionário frio que eu era, não o homem que estou tentando ser, que perceba que sacrificou sua honestidade por alguém que não merece. Eles ficaram assim, mãos entrelaçadas, dois seres imperfeitos tentando construir algo perfeito de fragmentos quebrados. Foi Jamal quem os interrompeu, aparecendo sonolento na porta. Por que vocês estão chorando? Nasrin rapidamente enxugou as lágrimas, mas Lorenzo a impediu. Porque crescidos também choram, Jamal, quando têm decisões difíceis. Que decisões? Lorenzo olhou para Nasrin, pedindo permissão silenciosa. Ela hesitou, depois assentiu levemente. Sua mãe me contou a verdade sobre seu pai. O menino congelou. Olhos arregalados. Vai nos levar embora? Vai nos prender? O quê? Não! Jamal! Mãe disse que se alguém soubesse, homens viriam nos levar, que eu e Amara ficaríamos sozinhos. Nasrin soltou um soluço, puxando o filho para abraço. Ninguém vai levá-los, Lorenzo disse firmemente. Ninguém. Promete? Jamal perguntou, olhos brilhantes de lágrimas não derramadas. Prometo. E naquele momento, Lorenzo soube. Não importava o passado, os segredos, as mentiras. Aquela mulher e aquelas crianças eram sua família agora. Não por sangue, não por lei, mas por escolha. E escolha era mais forte que qualquer contrato assinado. Vamos casar, ele disse, propriamente, da forma que a aldeia exige. E depois vamos decidir juntos, ficar ou partir, mas juntos. Lorenzo, você não precisa... Preciso, porque aprendi algo neste ano. Dinheiro não compra propósito, mas amor pode dar um. E vocês três são meu propósito agora. O casamento foi realizado 2 meses depois. Cerimônia tradicional que durou 3 dias. Lorenzo usou roupas típicas, participou de rituais que não entendia completamente. Dançou danças desajeitadas que fizeram crianças rirem. Nasrin estava radiante em capulanas coloridas, tranças adornadas com contas douradas. Mas sob a celebração, tensão crescia, porque 2 dias antes do casamento, carta chegou de Milão. Advogados de Lorenzo informavam, sócios estavam processando por abandono de obrigações contratuais. Queriam não apenas removê-lo de posições de liderança, mas também tomar participações que ele tinha em empresas. Acusavam-no de instabilidade mental, de ter sido manipulado por oportunista estrangeira. Eles vão destruir tudo que construí, Lorenzo disse a Nasrin, carta amassada nas mãos. Então volte, lute, proteja o que é seu. E você? Espero, como sempre esperei. Não, ele rasgou a carta. Não vou deixá-los ditar minha vida. Que fiquem com as empresas. Ainda tenho recursos, investimentos que não podem tocar. É suficiente. Mas não era só sobre dinheiro. Era sobre identidade. Quem era Lorenzo Mancini sem império que construíra, sem o poder que o definia? A resposta veio durante a cerimônia de casamento, quando o chefe Hamza fez pergunta tradicional. Quem é você? Lorenzo deveria responder com linhagem, conquistas, posses. Mas olhou para Nasrin, para Jamal e pequena Amara e disse: sou homem que aprendeu que valor não está em conta bancária, mas em quem acorda ao seu lado. Sou pai de crianças que não carreguem meu sangue, mas carregam meu coração.
Sou marido de mulher mais forte que qualquer general que conheci, mais sábia que qualquer conselheiro que paguei. Silêncio. Depois, aplausos. Porque naquela comunidade, família e caráter valiam mais que ouro. Mas o universo tinha outros planos. Na noite de núpcias, quando finalmente estavam sozinhos, quando deveriam estar celebrando, toque na porta. Era a mãe do falecido marido de Nasrin, velha, curvada, olhos brilhando com algo escuro. Preciso falar com vocês. O que se seguiu foi chantagem descarada. Ela sabia a verdade sobre a morte do filho. Sempre soube. Tolerou por vergonha, mas agora, vendo Nasrin feliz, próspera, casada com um homem rico, inveja a consumiu. $100.000, ela disse sem rodeios. Ou conto para autoridades. Sua bonita esposa nova vai presa. Crianças ficam comigo. Tenho direito de avó. E você, italiano, volta para casa sozinho. Lorenzo sentiu raiva como nunca sentira. Você está chantageando? Estou pedindo compensação. Meu filho morreu. Alguém deve pagar. Seu filho batia nela, torturava. Mentiras! Meu filho era bom homem. Ela que era ruim. Nasrin estava branca, tremendo. Lorenzo viu o mundo desmoronar novamente. Poderia pagar. 100.000 era nada para ele. Mas chantagem nunca para. Seria sangramento constante, controle perpétuo. Não, ele disse. Ambas mulheres o olharam chocadas. Não vou pagar. Faça o que quiser. Conte para quem quiser. Mas não vou viver sob seu controle. A velha sorriu, triunfante. Então sua esposa vai presa amanhã. Não vai, uma voz nova disse. O chefe Hamza estava na porta e não estava sozinho. 3 outros anciãos o acompanhavam. Ouvimos tudo, Hamza disse gravemente. Sabíamos que um dia você tentaria isso, Maria. Sempre foi mulher amarga. Mas é verdade, ela matou, ela se defendeu. Hamza a cortou. Sabíamos, sempre soubemos. Vimos marcas, ouvimos gritos através das paredes. Todo mundo sabia que seu filho voltou mal da guerra. Mas você preferia mentira confortável à verdade feia. Então vão deixar a assassina livre? Vamos deixar mãe que protegeu o filho em paz. E você vai partir desta aldeia. Agora. Não é mais bem-vinda. O que se seguiu foi dramático. Gritos, acusações, mas eventualmente a velha foi escoltada para fora. Lorenzo e Nasrin ficaram paralisados, processando. Vocês sabiam? Nasrin finalmente perguntou aos anciãos. Sabíamos, Hamza confirmou. Comunidade sabe mais do que parece. Protegemos você porque fez o que precisava fazer, mas também testamos ele, apontou para Lorenzo. Queríamos ver se ficaria quando verdade aparecesse, se aceitaria esposa com passado complicado. E se eu tivesse falhado no teste? Não teria chegado ao casamento. Lorenzo sentiu algo entre indignação e admiração. Então tudo isso foi... o quê? Teatro? Vida é teatro, Hamza disse filosoficamente. Pergunta é, que papel escolhe representar? 3 anos depois. Lorenzo estava no jardim da casa, não mais de barro, mas ainda simples, harmoniosa com a aldeia, quando carta chegou, do escritório de advogados em Milão. Abriu com dedos curiosos, sem ansiedade. Essa vida, empresas, disputas legais, parecia outra dimensão agora, mas o conteúdo o fez congelar. Prezado Sr. Mancini, lamentamos informar do falecimento de seu ex-sócio, Paulo Santini. Em seu testamento, ele confessou fraude massiva nos processos contra você. Manipulou documentos, subornou testemunhas, orquestrou campanha para roubar suas empresas. Com evidências agora públicas, decisão judicial foi revertida. Todas propriedades, ações e direitos foram restaurados a você. Além disso, processos judiciais contra espólio de Santini resultaram em compensação de 340 milhões a seu favor. Aguardamos instruções. Lorenzo leu 3 vezes. Depois começou a rir. Rir até lágrimas escorrerem. Nasrin apareceu, preocupada. O que aconteceu? Ele entregou a carta. Ela leu, olhos arregalando. Isso significa...
Significa que sou novamente bilionário, mais rico que antes, na verdade. Silêncio pesado. Vai voltar? Ela perguntou, voz pequena. Lorenzo olhou ao redor. Para a casa simples, jardim onde Jamal e Amara brincavam, aldeia ao longe onde passou 3 anos construindo vida completamente diferente. Depois, olhou para Nasrin, 28 semanas grávida com o filho dele, barriga crescente sob vestido simples. Sabe qual é a ironia? Ele disse. Passei 1 ano aqui provando que não precisava de dinheiro para ser feliz, e o universo decide me dar tudo de volta. Então, o que fazemos? Lorenzo puxou-a para abraço. Compramos hospital para a aldeia, escola maior, sistema de água limpa. Fazemos diferença real, não caridade vazia de longe. E ficamos aqui, vivendo simplesmente porque descobri que prefiro ser homem rico que vive com propósito do que bilionário morto por dentro. Tem certeza? Absoluta. Ele beijou sua testa. Mas talvez visitemos Milão ocasionalmente. As crianças devem conhecer de onde vim. E você merece ver mundo além desta aldeia. Como turistas? Como família? Nasrin sorriu, mas então a expressão mudou para algo mais sério. Preciso contar algo também. O coração de Lorenzo apertou. Depois de tudo, mais segredos? O quê? Ela respirou fundo. Meu marido, a noite que morreu, eu disse que bati nele com panela até parar de se mover. Sim, menti. Parte foi verdade, bati nele. Ele caiu, mas estava vivo, inconsciente, sangrando, mas vivo. E eu... Sua voz quebrou. Fiquei ali, parada, observando. Ele tinha convulsão, provavelmente hemorragia cerebral. Poderia ter buscado ajuda, poderia ter salvado. Mas não fiz. Sentei e assisti morrer, porque queria que ele morresse. Lorenzo processou chocado não pela confissão, mas pela coragem dela. E está me contando por quê. Porque não quero mais mentiras entre nós, nem pequenas. Você merece saber exatamente quem sou. Não vítima que acidentalmente matou, mas mulher que fez escolha consciente. E se isso muda algo, ele a beijou, silenciando-a. Muda, ele disse quando se separaram. Muda porque agora sei que você é ainda mais forte do que pensava. Fez escolha impossível para proteger filho e carregou o peso dessa escolha sozinha. Não sou boa pessoa, Lorenzo. Nem eu. Mas juntos talvez sejamos bons o suficiente. Naquela noite, sob estrelas africanas que testemunharam tudo, Lorenzo fez nova escolha. Assinou documentos transferindo maioria de ativos recuperados para a fundação, focada em proteção de mulheres vítimas de violência doméstica, educação em comunidades rurais, saúde materno-infantil. Guardou apenas suficiente para viver confortavelmente, mas não extravagantemente, para dar às crianças educação, oportunidades, mas também raízes. E assim, homem que tinha tudo, perdeu tudo e recuperou tudo, descobriu que verdadeira riqueza nunca foi sobre dinheiro. Era sobre acordar ao lado de mulher imperfeita que o amava apesar de tudo. Era sobre crianças que o chamavam de pai não por sangue, mas por escolha. Era sobre comunidade que o aceitou não pelo que tinha, mas pelo que estava disposto a dar. Lorenzo Mancini morreu naquela aldeia 42 anos depois, aos 85. Estava cercado por Nasrin, ainda bonita aos 72, cabelos brancos, mas olhos vivos. Por Jamal e Amara, adultos com próprias famílias, pelo filho que tiveram juntos, agora médico trabalhando na capital. Suas últimas palavras, sussurradas para Nasrin, foram: valeu a pena cada maldito segundo. E quando fechou os olhos pela última vez, estava sorrindo. Porque descobrira o segredo que bilhões não podiam comprar, que amar alguém com passado complicado, futuro incerto, mas presente absoluto, isso era a verdadeira fortuna. E quanto a Nasrin, ela viveu mais 11 anos, sempre recusando propostas de pretendentes que apareciam. Tive 2 maridos, dizia. Primeiro me ensinou o que não querer. Segundo me ensinou o que amor realmente significa. 2 é suficiente para a vida inteira. Foi enterrada ao lado de Lorenzo.
sob baobá gigante que testemunhara primeiro beijo deles décadas atrás. E na lápide simples, inscrição que ela mesma escolheu antes de morrer. Aqui jazem dois pecadores que encontraram redenção não em perdão, mas em escolha de amar apesar de tudo. A aldeia se tornou próspera. O hospital que Lorenzo financiou salvou milhares. Escola produziu gerações de educados. E a história do bilionário que abriu mão de império por amor virou lenda local, contada e recontada. Cada versão ligeiramente diferente, mas essência sempre mesma. Que às vezes, maior riqueza é encontrar alguém que te ame não apesar de quem você é, mas por causa disso. E que os finais mais felizes vêm não de contos de fadas, mas de escolhas difíceis, feitas por pessoas imperfeitas, tentando o seu melhor. Fim, nota da alma. E assim termina a história que começou com atração impossível e terminou com amor improvável. Não foi final feliz no sentido tradicional, foi final real. Complicado, imperfeito, mas verdadeiro. Porque no fim, não importa quanto dinheiro tem, de onde vem, que segredos carrega. Importa apenas isso. Quando luz apaga e silêncio chega, você está ao lado de alguém que conhece pior de você e ainda escolhe ficar? Se sim, você é mais rico que qualquer bilionário poderia sonhar ser.